Beleza, vamos partir para o nosso primeiro fundo imobiliário, que é o MCCI 11. Eu vou sempre trazer qual que é o código dele e aqui abaixo eu vou trazer quem que é a gestora, né? Para você já ir se acostumando tanto com o código quanto com a própria gestora. E o MCCI 11 é um fundo de papel, certo? O que é um fundo de papel? É um fundo que dentro dele tem basicamente CRI. E o que aconteceu com o MCCI 11? Então, ele está desenvolvendo uma estratégia, né, de estabilizar os proventos que ele paga. E para isso ele está com 2,36, né, de reserva. Por que o fundo imobiliário ele faz isso? E é algo muito positivo para a psicologia ali do investidor. Os fundos imobiliários eles pagam 95%, né, do lucro caixa semestral pra gente. Você concorda comigo que meio que tanto faz se ele pegasse tudo em junho e pagasse de uma vez, ou se ele pagasse um pouco no mês, mais num outro, menos do outro, porque no final das contas ele ia pagar os 95%, mas pra psicologia, pra cabecinha do investidor ali, né, a gente sabe que a galera meio que se desespera muito. É bom que exista essa previsibilidade dos proventos. Então o que o fundo ele faz? Ele faz uma conta prévia, você vai ver que vários fundos estão fazendo isso. Ele faz uma conta prévia, ele vê que ele consegue pagar tanto, ele vai juntando, porque eventualmente, quando tiver uma oscilação nos proventos, ele usa parte dessa reserva para estabilizar, para manter e completar os proventos. Então isso é fato extremamente positivo. E outro fato extremamente positivo é que 100% dos CRIs permaneceram adimplentes, ou seja, não tivemos grandes problemas aí com MCCI 11. No mês de maio, né, ele pagou aqui R$1 por cota para a gente. Outra coisa extremamente positiva, né? Os fundos imobiliários, eles, como ele paga 95% do lucro para a gente, fica difícil do fundo crescer. Então, para ele crescer, necessariamente ele tem que emitir novas cotas. É isso aqui que ele está falando. Os recursos captados na última emissão foram integralmente alocados em ativos-alvo. Isso aí é uma crítica que acontece muitas vezes a alguns gestores, porque o camarada ele capta o dinheiro e meio que não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, quando a gente vê um fundo que captou e já alocou completamente o dinheiro, isso é um fato extremamente positivo, porque esse dinheiro está lá rendendo, né? Então, o MCCI 11 ele não é um fundo de papel puro, ele não tem somente CRI lá dentro. Isso é bom, né? Essa flexibilidade é muito boa. Ele tem outros fundos imobiliários. Então, ele diz aqui, houve uma contribuição de receita de aproximadamente 19 centavos. Então, desse R$1 aí que foi distribuído para a gente, 19 foi, né, de proventos de outros fundos de papel, sendo que 15 centavos foi de um ganho de capital. O que é o ganho de capital? É quando ele compra um fundo e ele vende com lucro. E é muito bom quando ele traz aqui qual que foi a taxa de retorno, e foi 32,9%. Você vai ver que eu tenho uma crítica a fazer a alguns fundos imobiliários, porque ele simplesmente traz assim: eu tive um ganho de capital de 497 mil. Pra gente, 497 mil é um valor bom. Tá, mas qual que foi o retorno? Porque se esse cara me colocou lá R$1 bilhão, 497 mil representa um percentual. Se ele colocou 200 mil e tirou 497 mil, representa outro percentual. Então, quando ele traz essa taxa aqui interna de retorno, a gente vê de fato quanto que foi o retorno de verdade, né? E aqui eu coloquei essa exclamação justamente para chamar a atenção sobre um ponto. Ele fala que o fundo possui uma alocação de 204 milhões em outro fundo, que é esse aqui, MCHY11. E qual que é a minha crítica, né? O meu ponto de exclamação que eu vou pesquisar é justamente o seguinte. Tá percebendo uma semelhança? MCCI para MCHY. O MCHY é um fundo que também é da Mauá Capital. E o grande ponto que eu tenho que prestar atenção, que eu vou pesquisar e que me falhou, né? Isso aí é bom que a gente tá sempre levantando esses pontos. É o seguinte, raciocina comigo. Eu tenho um fundo imobiliário de uma gestora que compra participação num fundo imobiliário da mesma gestora. A gente, quando compra um papel, uma cota de um fundo imobiliário, a gente está pagando taxa para o gestor, certo? O gestor não está trabalhando de graça. A grande questão é, se eu tenho um fundo que compra cotas de um fundo da mesma gestora, será que esse fundo está pagando taxa para ela mesma? Porque senão é um negócio muito estranho. Você concorda comigo? Imagina, eu tenho um fundo que eu compro da minha própria gestora e eu estou pagando milhões de reais de taxa de administração para mim mesmo. Não é um negócio que eu quero achar num fundo imobiliário. Então,
esse detalhe me escapou e é uma questão que eu vou pesquisar. Vocês vão ver que, por exemplo, aqui mais para frente tem outros fundos que eles sim compram participação de fundos da própria gestora, mas ele se dá esse desconto, porque, né, é taxa em cima de taxa para a mesma pessoa, não faz muito sentido, certo? E ele vem complementando aqui que outros FIIs de CRIs, né, tiveram esse yield on cost aqui de 12,9% e dividend yield de 12,1%. O que é isso aqui? Dividend yield on cost, né? Os relatórios eles vêm com as siglazinhas que é bom a gente saber o que é. Basicamente, a fórmula é muito simples. Se você pegar os proventos dividido pela cotação do fechamento do mês, a gente descobre o dividend yield. Quando eu pego o provento e divido pelo preço médio, a gente acha o tal do yield on cost. Sem ser muito teoricão, isso aqui eu tenho que entender o que do relatório? Que o preço médio de todos esses fundos imobiliários, quando eles pagaram os proventos para o MCCI, quer dizer o quê? Se o yield on cost está maior do que o dividend yield, quer dizer que o fundo ele acabou comprando com um preço menor, as cotações subiram e a gente está recebendo, né, um provento proporcional maior do que a cotação de mercado. Ou seja, o gestor, nesse aspecto, fez um bom trabalho. Ele conseguiu comprar as cotas num preço mais baixo, né? E aqui a expectativa do gestor é manter aproximadamente 5% do patrimônio nessa estratégia em outros fundos imobiliários, tirando o MCHY, ou seja, ele fica mais livre para ter mais daquele fundo que eu falei que é da mesma gestora, e isso é um ponto que eu tenho que dar uma pesquisada. Pontos aqui que eu achei bastante positivos, né? Ele é bem indexado, né? Se você for ver a inflação, ou seja, se o juro subir ou cair, a gente está aí com um cupom, né, que é uma gordura acima da inflação aí de 7,2, e você vai ver que, poxa, tem diversos tipos de fundo de papel. Tem fundo de papel que esse cupom ele é maior, tem fundo de papel que esse cupom é menor, justamente pela qualidade dos ativos que tem dentro dele. E aqui a gente vê algo que é quase que inevitável. A distribuição por região, eu gostaria que fosse maior, gostaria, mas São Paulo é o centro, né? Isso aí não é novidade para ninguém, o centro econômico do país, e naturalmente a maior parte dos melhores imóveis está por lá, e dos CRIs também, né? E a gente vê aqui que está, de certa forma, com a concentração em logística comercial, mas também tem outros tipos de CRI dentro. Então, enfim, tá com a distribuição boa, tá com a diversificação boa. Basicamente, não tem nada de ruim acontecendo com o MCCI.